Você vai conhecer aqui os produtos da GoCase, parceiro aqui do canal do CCD, que você pode adquirir e, claro, ter no seu celular. Eu uso as capinhas da GoCase para o meu celular e você pode também ter o seu. Olha, vale a pena os produtos da GoCase com promoção aqui. Você tem aí o Gol César para ganhar, também para colocar ali nesse desconto. Então, GoCase, produto licenciado oficial do Grêmio, gente. Produto oficial licenciado. Comprou, ajudou o tricolor. Conheça os produtos da GoCase no link da descrição. Bom, Pedro, para falar de um assunto sério, de um assunto importante, a situação do técnico Renato Portaluppi. Hoje começa a reapresentação do Grêmio à tarde e... Perdão. Há pouco eu conversei com o Gerson Oldenburg, o gauchinho, o empresário do Renato, também sobre essa informação do Cruzeiro, né? De um interesse do Cruzeiro. Que desgostou muita gente lá dentro da arena. Primeiro teve uma informação do nosso colega Chico Garcia de que o Cruzeiro teria procurado o Renato pensando em 2025. Depois, o Jorge Nicola, outro jornalista, disse que o Renato teria se oferecido ao Cruzeiro através do seu empresário, do gauchinho. E o Renato, na semana passada, disse na entrevista para o Eduardo Gabardo, para o Marco Souza, que ele tinha sido procurado recentemente por um clube brasileiro pensando em 2025. Essa foi a frase do Renato. Eu conversei há pouco com o Gerson Oldenburg, com o empresário do Renato, e perguntei a ele sobre essa conversa com o Cruzeiro, se ela aconteceu e se o Renato efetivamente foi oferecido por ele ao clube de Minas Gerais. Nunca foi oferecido para a diretoria do Cruzeiro, né? E para nenhum outro clube. Sempre foi, em todos os contratos do Renato, a gente nunca ofereceu, até porque a prioridade de renovação sempre é do Grêmio, então não tem o porquê de ficar oferecendo. Ainda mais no meio de uma competição, né? Não teria nem o porquê de fazer isso nesse momento, né? É isso, nunca teve conversa, nem para o ano que vem, nem nada. É simplesmente um jornalista que, infelizmente, com uma notícia mentirosa, né, para ganhar clique, tenta se aproveitar, né, para o lado pessoal dele, uma coisa assim, entendeu? Para o trabalho dele. Que, inclusive, o meu advogado Bernardo já está providenciando para entrar com uma ação contra ele. Aí, essa manifestação, a conversa... Chegamos às duas versões. Tá. E eu vou torcer muito porque a versão do gauchinho seja verdadeira, porque o Renato andou dizendo há algum tempo que não estava preocupado com o Campeonato Brasileiro, e eu acho que ele se equivocou. Ele tem que estar muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, porque se o Grêmio perder para o Flamengo, a chance do Grêmio cair no Z4 de novo é bastante grande. Bruno, só uma pergunta. Ele diz que o Renato não foi oferecido. Isso. E ele também diz que o Cruzeiro não procurou? Eu conversei com o gauchinho, ele disse que não foi procurado pelo Cruzeiro. Inclusive, o gauchinho colocou uma nota nas redes sociais dele. Sim, eu vi agora. Com uma foto. A rede social dele é @gauchinho? Gerson Oldenburg. É verificado, inclusive. Ele não ia achar nunca, né? Um erro do gauchinho. Né? Ele colocou... Chama ele de gauchinho. Parece que ele não quer ser achado. Ele colocou nas redes sociais dele uma foto do Jorge Nicola, enfim, desmentindo a informação, mas ele diz o seguinte: venho a público esclarecer que a notícia sobre uma negociação com o Cruzeiro é totalmente falsa. Não houve em nenhum momento qualquer contato com o clube, conforme, inclusive, confirmado pela própria diretoria desse, no caso, é o clube. Essa divulgação, aí ele fala sobre o trabalho do Jorge Nicola aqui. Mas essa negativa do Cruzeiro que ele menciona aqui foi uma entrevista do Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, à TV Bandeirantes de São Paulo, onde ele diz que também não houve nenhuma conversa com o Renato, nem com o empresário do Renato, que nunca se falou sobre isso. E aí, lá nessa entrevista para a Band, ele respalda o trabalho do Seabra e que, inclusive, há pouco, ele diz, olha, alguns dias eu estava falando isso sobre o Cuca, outros dias sobre o Fernando Diniz. Agora vocês me perguntam sobre o Renato. O trabalho do Seabra... Aí... É que tem um ponto, que esse assunto de propostas, ele foi trazido pelo Renato
numa entrevista para 0 Hora, para a Rádio Gaúcha, semana passada, para o Eduardo Gabardo e para o Marco Souza. E o Renato diz o seguinte, tive propostas recentemente de 2 clubes grandes do futebol brasileiro. Na semana passada, teve um outro clube que me procurou para a próxima temporada. Então, se o Renato disse que teve um clube que procurou para a próxima temporada, o Gauchinho está dizendo que não foi o Cruzeiro. Mas tem um clube que conversou com o Renato pro ano que vem. É que o Renato disse. Vira uma briga. Quando entra numa... Tem umas coisas que eu me incomodo muito nisso, e claro que faz parte da comunicação, é quando a briga passa a ser a repercussão do fato. O fato é exatamente esse que tu colocasse, Munari. Qual é o fato? O Renato abre uma entrevista exclusiva para a GZH, que tem Marco Souza sentado na frente dele e que tem também Eduardo Gabardo sentado na frente dele. E diz: 2 clubes grandes brasileiros me procuraram para assumir já. Eu não ouvi que o Guerrinha disse que tem uma fonte lá no Cruzeiro que confirmou? Mas não foi isso. Não, foi a dívida do Inter. Do Inter é do Wesley. Do Inter, tá. E aí... Mas eu só quero dizer uma coisa aqui, César Rato. Tá desculpado, Pedro. Eu não vejo esse negócio de vou processar, vou por isso. Vem cá, isso é uma coisa bonita, isso aí, alguém está interessado em alguém. Nós gostaríamos, por exemplo, entendeu? Do New York Times estar interessado em um de nós. Não, tanto é, Guerra, que eu vou fazer a pergunta. Eu queria ir para Grenal. Bruno, aí tu falou pro Gauchinho. Como é que é o nome? Desculpa. Gerson Oldenburg. Gerson Oldenburg. O Gauchinho. Mas o Renato falou, Gauchinho, na entrevista. Tu falou isso pra ele, obviamente. Aqui em entrevista o Renato falou que 2 grandes clubes procuraram ele. Isso, é que assim... Então não é o Cruzeiro. O incômodo é que surgiu a informação de que o Renato, através do Gauchinho, teria se oferecido ao Cruzeiro. Entendi. Esse é o incômodo também, e ele tem razão de estar incomodado. Da parte do Renato. Que temos uma informação do Renato, que é o que ele foi empresariado pelo Gerson, o Gauchinho, que é o seguinte, o Renato disse... Exatamente. Aquilo ali não é, não é inteligência artificial, né? Não. É o Renato, né? Ele e disse, esse é o ponto. Eu fui procurado por dois grandes clubes brasileiros e mais um, né? Na real são 3. 2 para assumir agora e um então é 2, são 2. Não, são 3. Os 3? 2 agora e um pro ano que vem. Ou o Renato não acha que o Cruzeiro é grande. Não, é que eu não vejo... A hora, né? O Grêmio tá ainda, é importante dizer isso, e o Renato deve estar preocupado com isso, numa situação perigosa dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, segundo o meu querido Leonardo Oliveira, tem 4, 5 jogos terrivelmente difíceis, a começar pelo Flamengo, só para dar largada. Então, se o Grêmio perder para o Flamengo, dependendo de uma combinação de resultados, que não é muito difícil de acontecer, o Grêmio volta para o Z4. Então, a hora é que é ruim. Agora, o Renato se ofereceu, querer trabalhar no Cruzeiro, o Cruzeiro querer o Renato, tudo isso é o mercado, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que eu penso, Pedro. É que os verbos que a gente vai falando dão peso para a ação, né? Mas o mercado, eu vou quase usei a palavra, o mercado... ele tá em ebulição sempre. Ele é uma coisa movediça, ele não tem nenhuma maldade, tipo assim, tá todo mundo se conversando. Dinâmico, obrigado. Eu ia falar uma palavra mais forte, mais noturna. Né? O mercado, ele tá ali, entendeu? Tá todo mundo aí. Chega o Diogo, Diogo. De palestra lá no o Diogo tá num evento e vê um cara da Bandeirantes pra ele assim: e aí, Diogo, beleza? Como é que tamo lá? Isso é o mercado. Isso é o mercado. Teve um convite, foi oficial, foi oferecido. Conversar. Aí o Diogo falou assim: tamo aí na área, né? Mas sabe como é que é? O que é isso aí? O que é isso? Tem mau caratismo? Isso é o mercado. Mas no meu caso é meio-dia isso aí, né? Num buffetzinho assim de meio-dia. Pode ser também, enfim, né? No restaurante. No restaurante que tu vai a cada 2, 3 dias, entende? Tipo assim, é que o futebol é a mesma coisa, só que a gente dá um peso, né? O Renato se ofereceu. Cara, o Renato vai em qualquer clube do Brasil. O Renato todo dia tá num clube de futebol, não tá? Ou tá no Grêmio, ou ele tá lá no Bragantino, ou tá no Cruzeiro. Os caras vão lá e falam com ele. O Renato acabava no jogo, o Renato chegava assim pros caras, os jogadores assim, ó. E aí, meu? Chegava lá no Grêmio lá, cara. Chegava, não falava? Falava? Isso aí é o mercado. Mas acho que o ponto, é o mercado, Potter, não tem nada de mal, sabe? É ser o Renato. Porque o Renato, o torcedor do Grêmio, não trata o Renato como um treinador normal. Não, eu sei disso. Mesmo que seja o Renato, entendeu, Munari? Mesmo que seja o Renato, que conversa é essa? Sabe? Não, o que é se oferecer? Sabe? O que é ligar? Ô Cruzeiro, tudo bom? Eu quero ser o teu treinador. Isso pra mim é se oferecer. Daqui a pouco é qualquer coisa. Inclusive nada. Se cruzou com o Matos num aeroporto. E aí, Matos, beleza? E aí? Ô, Renato, tamo aí, hein? Se ofereceu? Não se ofereceu? Sabe? Não sei o que foi. É um peso que não existe, sabe? É por isso que o Gauchinho tá parte. Tá, mas tudo parte
do fato do Renato ter dito que... Numa entrevista oficial. Quando o Renato fala que tem 3 clubes, a gente vai atrás dos clubes. Se o Renato não tivesse falado isso, ninguém tava procurando isso. O Renato é um dos melhores treinadores do Brasil desde 2016, quando ele começa a ganhar. Ele ganhou antes, né? Aí ficou um grande ato sem ganhar e ele volta a ganhar em 2016. O Renato, ele deve ser procurado, eu imagino, a cada janela. Não, o que é o ser procurado, Pedro? Chega um WhatsApp pro Renato. O Renato me dá um migué que não tem WhatsApp, né? Mentira pra cacete. Né? Aí chega o WhatsApp pro Renato lá e aí, Renato, como é que estamos no Grêmio aí? Sei lá, Fluminense. Quem sabe? Não, tamo bem, cara. Tamo bem aí. Me procurem em 5 meses. Não tem nada errado. Isso é um jogo da vida. De qualquer profissão, sabe? Desculpa, Bruno. Que mais, cara? Desabafo aí. Mas tá na cara que o Renato quer ir pro Cruzeiro. Ainda sobre essa situação do... Tudo isso. Ele fez toda uma que ele quer sair do Grêmio. É escancarado que o Renato quer sair do Grêmio. E o Grêmio, vou dizer mais, e o Grêmio tá louco pro Renato sair. Tá louco pra descobrir um outro ser humano que possa treinar o Grêmio. Porque há uma década só um ser humano treina o Grêmio. Não, mais de uma década. Uma década o Grêmio tem um presidente que não ocupa a presidência. O melhor caminho pra direção do Grêmio é o Renato querer ir pra outro clube mesmo. É chegar em dezembro e o Renato falar, não quero renovar. Por que esse é o melhor caminho? Porque eles tiram o peso de abrir mão do Renato.